Oi, como vai? Bem-vindo a mais uma aula do projeto Brasil Baobá. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os elementos estruturais dos verbos, assim como os principais tipos de verbos. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de nos seguir nas redes sociais. Isso ajuda bastante na divulgação do nosso projeto. Vamos começar agora com os elementos estruturais dos verbos. Nós podemos encontrar três elementos que compõem a estrutura verbal: o radical, a vogal temática e a desinência, ou melhor, as desinências. Você olhando assim parece um pouco difícil, mas na verdade é só você desmembrar o verbo que você vai encontrar esses três elementos. Observe o exemplo logo abaixo. Aqui nós temos a conjugação do verbo amar no presente do indicativo. Aqui está separado a primeira parte, que é o radical, a parte do meio, vogal temática, e a última parte, que seria a desinência, que a continuação nós vamos detalhar um pouco. O radical é o elemento básico de qualquer verbo e geralmente ele é invariável. Em outras palavras, o radical é a estrutura que traz sentido ao verbo. Mas atenção! Nos verbos regulares, o radical é a parte que não se altera. Observe no quadro abaixo, nós temos três verbos que estão no infinitivo: o verbo cantar, beber e partir. E logo ao lado, nós temos o radical desses verbos. A vogal temática é a vogal que nos indica a conjugação de um determinado verbo. Em outras palavras, podemos dividir a vogal temática em três: a vogal temática A, que se relaciona à primeira conjugação, por exemplo, o verbo cantar; vogal temática E, para a segunda conjugação, exemplo, verbo beber; e vogal temática I, que se relaciona à terceira conjugação, como, por exemplo, o verbo partir. Veja bem, a união do radical com a vogal temática forma o tema e, por sua vez, as desinências verbais se unem ao tema no processo de conjugação verbal. A desinência é a parte final de um verbo e é através dela que podemos flexioná-lo em modo, tempo, número e pessoa. Dividimos a desinência em modo temporal. Veja bem, quando falamos de modo, nos referimos ao modo indicativo, subjuntivo, imperativo. E o temporal seria o tempo presente, passado e futuro. Já a outra desinência, ou seja, número pessoal, número diz respeito ao singular e plural e pessoal diz respeito ao pronome pessoal: eu, tu, você, ele e etc. Veja agora alguns exemplos. No primeiro caso, nós temos a conjugação do verbo amar. Nós separamos aqui o radical, a vogal temática e a desinência. E olhando diretamente para a desinência, nós podemos ver que a desinência modo temporal está relacionada ao futuro do presente do indicativo e a desinência número pessoal refere-se à primeira pessoa do singular. Já no segundo caso, também a conjugação do verbo amar, nós temos como modo temporal o futuro do pretérito do indicativo e a desinência número pessoal na terceira pessoa do plural. Com respeito aos tipos de verbos, é importante que você entenda que é uma lista bastante abrangente. Nós selecionamos apenas alguns deles. Veja alguns casos. Verbo regular. São verbos que apresentam um modelo fixo de conjugação, ou seja, eles apresentam o mesmo radical. Exemplos: amar, beber e dividir. Verbo irregular. São verbos cujo radical não é fixo. Eles apresentam mudanças no radical e ou nas terminações verbais. Exemplos: saber, poder e trazer. Verbo pronominal. São verbos que, ao serem conjugados, precisam dos pronomes oblíquos átonos. Exemplos: pentear-se, barbear-se e maquiar-se. Atenção! Os pronomes oblíquos átonos utilizados para conjugar esses verbos são me, te, se, nos, vos, se. Verbo auxiliar. Esses verbos estão ao lado do verbo principal e estão presentes nas locuções verbais, voz passiva
e tempos compostos. Exemplos: ter, haver e estar. Verbo de ligação. Esse tipo de verbo não indica nenhum tipo de ação. Ele indica um estado relacionado com o sujeito. Por exemplo, verbo ser, estar e ficar. Verbo defectivo. São verbos que apresentam uma conjugação incompleta, seja na pessoa, no tempo ou até mesmo no modo. Exemplos: abolir, colorir e falir. Verbo impessoal. A conjugação desses verbos é feita somente na terceira pessoa do singular. Mas veja bem, esses verbos não apresentam nenhum sujeito. Por exemplo, chover, nevar e ventar. Aqui temos alguns verbos que indicam fenômenos da natureza. Verbo impessoal. A conjugação desses verbos é feita somente na terceira pessoa do singular e do plural, como por exemplo, custar, miar e latir. Quer aprofundar ainda mais o seu estudo? Então adquira já o seu livro Conjugação. Nele você encontra mais de 140 verbos conjugados, exemplos práticos de conjugação em distintos contextos, além de todo um apanhado teórico. Entre em contato conosco e adquira já o seu e-book. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado da explicação de hoje e até a próxima.